Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo super interessante. Vamos falar de Atlântida, o reino perdido. Roda a vinheta. Bom, ultimamente eu andei pesquisando aí alguns temas que eu acho que seriam interessantes para colocar aqui no canal e andei vendo um pouco sobre Atlântida. Então vamos tentar desmistificar sobre essa lenda que muitas pessoas acreditam que ela exista, que de alguma forma influenciou no passado e na história. Então vamos começar do início. Bom, para quem não sabe, Atlântida ela está em muitos livros de história e é reconhecido como uma ilha-continente, cuja primeira menção foi dada por Platão através de alguma de suas obras, chamada Timeu, ou Natureza, e Critias, ou Atlântida. Bom, nessas obras de Platão, a Atlântida ela era conhecida como uma superpotência naval. A Atlântida ela conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África há 9.000 anos antes de Cristo, segundo alguns relatos históricos. Bom, após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, a Atlântida ela acabou afundando no oceano em uma noite de infortúnio. Bom, muitos estudiosos eles acabam disputando de como se deu esse desaparecimento de Atlântida. Alguns acreditam que o conto de Platão ele é inspirado em antigas tradições. Bom, alguns investigadores argumentam que Platão ele criou essa história mediante algumas memórias de eventos antigos, como a erupção de Tera ou simplesmente a Guerra de Troia. Bom, enquanto isso, algumas pessoas que acreditam, elas insistem que ele teve inspiração em acontecimentos contemporâneos, como a destruição de Elique em 373 a.C. ou a fracassada invasão ateniense à Sicília em 415 a.C. Bom, a possível existência de Atlântida, ela foi discutida ativamente por toda a antiguidade clássica, mas ela é normalmente rejeitada por autores atuais, que acreditam que essa história não passa de uma simples farsa, que não tem nenhum dado concreto de que realmente a Atlântida tenha existido. Bom, embora ela foi pouco difundida na Idade Média, a história de Atlântida ela foi redescoberta pelos humanistas na Idade Moderna. Sendo assim, a descrição de Platão acabou inspirando alguns trabalhos utópicos de vários escritores renascentistas, como Francis Bacon. Para quem não sabe, Atlântida ainda inspira muitos filmes de ficção científica e gibis, e com certeza ela sempre estará sendo divulgado a sua história no cinema. O seu nome se tornou referência para todas e qualquer suposições sobre avançadas civilizações pré-históricas que se encontram perdidas. Bom, nesse universo aí de Atlântida, ela seria uma ilha de extrema riqueza vegetal e mineral, tanto com metais ricos como ouro, prata, cobre, ferro e ainda com um metal muito raro chamado oricalco, que é um metal que brilhava como fogo. Bom, os reis de Atlântida, eles construíram inúmeras obras, como pontes, canais e passarelas, que eram fortificadas por cinturões de terra, cada um protegido com muros de bronze. Bom, entre muitos desses edifícios, muitos deles eram construídos com pedras brancas, e era tanta a riqueza nos detalhes dessas construções que ficaram conhecidos como um povo além do seu tempo. Bom, pouco mais se sabe. Pouco se sabe sobre Atlântida. Segundo Platão, ela foi destruída por um desastre natural. Bom, possivelmente pode ter sido um terremoto ou um tsunami. Bom, segundo Roger Paranhos, no seu livro Akhenaton, a revolução espiritual do Antigo Egito, o continente de Atlântida ele foi destruído por um cometa, segundo ele. Porém, existe um fato científico que talvez essa teoria esteja embasada no cometa Clovis, segundo o qual ocorreu uma explosão aérea ou um simples impacto que ocorreu cerca de 12.000 anos antes de Cristo e desencadeou um período glacial enorme aqui na Terra.
e supostamente poderia ter sido atingido Atlântida. E, devido ao impacto, acabou submergindo. Bom, se crê ainda que Atlantes teriam sido vítimas das suas ambições por quererem conquistar o mundo. E segundo diz algumas lendas, eles foram dizimados por atenienses. Bom, segundo dizem outras lendas, o povo que habitava Atlântida era muito mais evoluído que os outros povos da época. E assim que eles previram a sua destruição iminente, alguns deles acabaram imigrando para a África, sendo os antigos egípcios que seriam supostamente descendentes dos Atlantes. Olha a viagem dos caras. Bom, na cultura pop do século XXI, muitos filmes e desenhos inspirados em Atlântida acabam criando histórias inimagináveis. Povoado por sereias, seres totalmente diferentes, outros tipos de humanos subaquáticos. Bom, o tema Atlântida tem dado origem a diferentes interpretações, das mais céticas às mais fantasiosas. Bom, segundo alguns autores, trata-se de uma simples metáfora, referente a uma catástrofe global, que foi identificada como um simples dilúvio. Bom, alguns consideram também que essa narrativa ela se insere devido a algumas histórias mitológicas que pretendiam explicar as transformações geográficas e geológicas de uma determinada região. De acordo com Platão, essa cidade ela estaria além das colunas de Hércules, mais conhecido como Estreito de Gibraltar, próximo a uma região conhecida como Quadrilátero. Bom, esse quadrilátero ele é mais conhecido como Critias. Bom, no ano de 2011 foi lançado pelo pesquisador espanhol Francisco J.R. Peláez, livro em que ele expõe 7 anos de pesquisa a respeito da localização de Atlântida, com base na teoria platônica. Então ele estudou muito Platão para pesquisar esses 7 anos para ver se ele encontrava a localização exata de Atlântida. Bom, neste livro ele expõe evidências científicas de que Atlântida estaria submersa na bacia do Caribe, próximo aonde? Ao Triângulo das Bermudas, onde acontecem coisas misteriosas, e futuramente farei um especial sobre isso. Por incrível que pareça, esse pesquisador, no ano de 2011, ele deu uma entrevista no programa do Jô, onde apresenta para o público as grandes motivações que ele teve durante esses 7 anos de pesquisa. Meu próximo convidado sabe tudo sobre a Atlântida. Eu vou conversar com Francisco Javier Ropero Peláez. No telão? Tudo bem, podemos ver até dentro, na capa do livro, por detrás. Não sei se vocês observam. Olha, aí está o retângulo. Ah, está lá. Não, vocês veem esse retângulo aí? Justamente acima de Brasil e Venezuela e abaixo de Porto Rico e República Dominicana. Será que a plateia também está com o mescal ou só é o único que eu vejo um retângulo aí? Não. Tá todo mundo vendo. Vendo? Vocês veem uma parte perfeitamente alinhada, a parte superior leste-oeste. Eu peguei a régua do Google Earth, coloquei por cima e perfeitamente alinhada. A parte direita, não sei se você observa, que tem uma cordilheira e se você colocar uma linha reta, a cordilheira encaixa perfeitamente na linha em direção norte-sul. Essa cordilheira que está à direita da linha branca. Sim, está vendo? Perfeitamente alinhada. No fundo do mar. No fundo do mar. E aí, a partir daí, eu fiquei pensando, o que é isso? Depois, o tempo passou e eu fui ler, por coincidência, a República de Platão e vi que Platão definia a região da Atlântica como um retângulo. Isso. E falava que as dimensões eram inacreditáveis. E o próprio Platão falava foi um território moldado pelo ser humano. Eu fiquei surpreendido. E dava as dimensões do retângulo. Falava 3.000 estádios de comprimento e 2.000 estádios do centro para cima. E era exatamente... Olha, multipliquei 3.000 por 209, aí está, 3.000 por 2.000. E as medidas davam com um erro de 1%. Só que ele acho que viajou na maionese também. Bom, na década de 60, o professor Charles Hapgood, tentando entender como ocorreram as eras glaciais, ele propôs a teoria de que o gelo se acumulava nas calotas polares e provocaria um peso suficiente para que o polo terrestre se deslocasse sobre a superfície da Terra, carregando outro continente para o polo.
e causando uma era glacial nesse lugar. Bom, segundo essa teoria, uma parte dos Estados Unidos já teria se tornado Polo Norte, e a Antártida já teria se deslocado mais acima do Oceano Atlântico, entre a Argentina e a África. Sendo assim, o continente perdido de Atlântida poderia ter sido a Antártida. Sendo assim, eles teriam quase certeza que embaixo da grossa camada de gelo, eles poderiam ter alguns sinais de uma civilização antiga. Essa teoria poderia até ser confirmada por um mapa dos antigos reis dos mares, feito por Piri Reis no século XVI, que foi baseado em mapas antigos, que mostram um estranho formato da América do Sul. Na verdade, não seria América do Sul, mas seria Antártida. Essa teoria ela é aceita por alguns, porém não é pelos estudiosos atuais, que afirmam que o peso dos polos não seria suficientemente grande para fazer mover os continentes. Bom, ainda segundo algumas fotos de satélites retiradas a partir da cidade do Cairo, no Egito, comprovam que o formato da América do Sul é a mesma coisa sendo mostrada nos mapas antigos. Outro problema encontrado com esse mapa é que sem o gelo da Antártida, ele teria um formato totalmente diferente, já que o nível da água subiria e deixaria esse continente com várias ilhas. Outra hipótese é localização geográfica. Bom, há diversas correntes de teóricos que tentam situar onde fica a Atlântida e sobre quem seriam seus habitantes. Porém, como a lenda diz, exemplificam que existem até outras espécies de humanos, talvez mais inteligentes. Bom, alguns sugerem que seria apenas uma ilha que não foi descoberta até hoje. Porém, alguma dessas ilhas se localiza próximo da América do Sul. E devido à construção de alguns templos serem em formatos de pirâmides, são semelhantes às pirâmides do Egito. Esse fato poderia ser explicado pela existência de um povo que fica no meio do oceano. Já alguns estudiosos de Platão, eles ainda indicam que os Atlantes seriam da América do Sul, mais conhecido como os Incas. Os Incas teriam sido supostamente alguns descendentes dos Atlantes. Olha as teorias que os caras viajam na maionese. E seu povo cultualmente avançado e coberto de riquezas. Também seria descrito como o povo Chavin, na Cordilheira dos Andes, cujo uso de ouro e pedras preciosas é confirmado pelos registros arqueológicos. Assim, existem fatos de que existiram terremotos na região e que poderiam ter dado fim a essas culturas. Já para alguns arqueólogos e historiadores, Atlântida ela poderia ter sido uma mistificação da cultura minoica, que acabou florescendo na ilha de Creta até o final do século XVI. Os ancestrais dos gregos, os micênicos, eles tiveram supostamente contato com essas civilizações. Sendo assim, com eles acabaram aprendendo arquitetura, navegação, cultivo de oliveiras e elementos vitais para o desenvolvimento de novas culturas. No entanto, dois fortes maremotos no mar Egeu sopraram as cidades e os portos minoicos e a civilização de Creta rapidamente desapareceu. É possível que as histórias sobre esse povo tenham ganho proporções místicas ao longo dos séculos, o que acabou culminando como vários contos através de Platão. Bom, uma formulação moderna da história de Atlântida, através da autora Helena Petrovna Blavatsky. Petrovna Blavatsky. Nossa, Blavatsky. Helena Petrovna Nossa Senhora. Helena Petrovna Blavatsky é fundadora da Teosofia e em um dos seus principais livros, A Doutrina Secreta, ela descreve em detalhes a raça Atlante e como é o seu continente, a sua cultura, ciência e religião. Bom, no Google Earth, se você buscar essas coordenadas que eu vou deixar aqui no vídeo, existe um suposto esqueleto que poderia ser Atlântida, a 700 quilômetros sudoeste da Ilha da Madeira. A localização mais recente, por essa imagem obtida no Google Earth, ela foi descoberta por um engenheiro aeronáutico e foi publicado no tabloide The Sun e mostra alguns contornos que poderiam indicar a construção de alguns edifícios numa vasta extensão com dimensões enormes, que são comparáveis ao país de Gales e estão situados no Oceano Atlântico, numa área conhecida como Abismo da Ilha da Madeira. Bom, gente, eu achei bem interessante aqui, muitas histórias, muitas lendas sobre a Atlântida, porém nenhum fato concreto. Eu acredito assim que nós já temos bastante tecnologia para analisar todo o planeta Terra, principalmente a sua superfície,
Eu acredito que existem sonares poderosíssimos que poderiam encontrar Atlântida. Se ela realmente existiu, eu acredito que deve estar realmente no fundo do mar. Porém, se essa civilização era tão esperta como se diziam as histórias, este povo provavelmente já teria ido para outro local, sabendo que ele poderia ser extinto. Bom, gente, eu achei interessante falar sobre esse tema. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso vai ajudar muito na divulgação do nosso canal. E principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações, beleza? Obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!